Bem-vindos ao Vozes que Inspiram, um programa aqui na Lagoa TV e também que passa na CDN TV, YouTube e Facebook. Então, se você adora viagens, esse é o programa certo para você hoje. Ele é exclusivo e eu tô com uma convidada muito especial, que é a Fabiana de Souza, uma mulher que conduz viagens sagradas e ela está ao vivo conosco. Seja bem-vinda! Gratidão, Cat. Uma alegria estar aqui com você. Um dia muito esperado hoje, né? Por mim também. Eu adoro viagens, né? Quem ama viagens aí já comenta também. Né? A Fabiana de Souza é uma mulher que eu admiro, conheço e fico de perto também. Então ela realiza viagens e nos conta, Fabiana, um pouco dessa tua experiência, né? Por onde começou essa tua vontade de viajar? Ai, Cat, é o seguinte, você pode me chamar de Fabi tranquilamente, viu? Eu Tá fico bom. muito feliz de estar respondendo tudo aqui para você. As viagens começaram com um sonho, minha querida. Isso mesmo, com um sonho. Esses sonhos que a gente tem de dormir mesmo e acordar e uau, que sonho foi aquele? E eu sonhei que eu estava iniciando pessoas em Machu Picchu. Esse foi o meu primeiro sonho. E eu acordei, eu achei aquilo incrível. Eu disse assim: Uau, que sonho foi esse? Eu já tinha viajado muito pela América do Sul, mas eu não tinha ido nenhuma vez para o Peru ainda. E eu fiz muito América do Sul com a minha família, com meus filhos, enfim. E esse sonho foi muito revelador para mim, esse sonho de dizer assim: eu vi, né? Eu tive essa visão nesse sonho que eu estava iniciando pessoas em Machu Picchu. Para quem não sabe, eu sou mestre de Reiki e eu faço iniciações de Reiki, né? E eu me vi naquele momento iniciando em Machu Picchu. E eu achei aquele sonho extremamente emblemático, porque Machu Picchu não estava no meu roteiro de viagem com família. E, coincidentemente ou não, eu tinha um curso de Reiki no outro dia e eu acordei, fiquei com aquele sonho na cabeça e contei para os meus alunos no outro dia de manhã. E eles disseram simplesmente assim: olha, se você faz uma viagem, uma excursão, a gente chamava de excursão. Se você faz uma viagem para lá, a gente vai com você. E foi dessa forma que um sonho lá em 2017 se tornou realidade hoje, é a minha profissão principal. Que maravilha! E era algo que você almejava ou surgiu? Hum, em verdade, temos um princípio básico aí. Em verdade, nós temos a origem na minha mãe, porque não sei se todo mundo sabe, mas a minha mãe, é que eu tô aqui ao vivo também no Instagram. A minha mãe fazia excursões, Cat. A minha mãe levava pessoas para Aparecida do Norte, para Pirapora, para Tambaú, que são locais sagrados. Olha que incrível! Olha Nossa! que ligação mais linda. E ela é E, viva? e não, minha mãe já faleceu, faleceu há 13 anos. E eu fiquei com isso na cabeça. A primeira vez que eu fui, então, para Machu Picchu, que eu levei pessoas, eu só acordei para que essa era uma realidade da minha mãe lá. Então eu falei assim: uau, a minha mãe fazia isso! Que coisa linda, que coisa incrível! E fiquei muito feliz de ter esse start lá, de ter essa recordação lá que caiu assim muito bem Um nessa minha legado, né, Fabi? legado, como Legado, se né? fosse um legado mesmo. E eu via ela fazendo aquilo tão bem, é algo que ela fazia com tanto afinco, com tanto amor, com tanta dedicação, né? Uma simples viagem intermunicipal, enfim. Mas a gente, de alguma forma, continuou o trabalho e expandiu aí para outros países, né? A Angélica está aí assistindo, minha E irmã a tá primeira viagem é a que sempre marca. Como é que foi sempre. a tua primeira viagem? A minha primeira viagem foi exatamente como no meu sonho. Foi para Machu Picchu, né? Da onde você tirou isso, Fabi? Da onde você criou essa história de Machu Picchu? Da onde você tirou? Obviamente, não tirei do nada, né?
Antes de mim, outras pessoas levaram turmas, antes de mim, outros, inclusive mestres de reiki, levaram turmas. Um deles é um Johnny DeCarli, que é um mestre que eu sempre admirei, né? Um mestre de reiki que eu sempre admirei, que eu sempre segui o trabalho dele com tanta alegria e tanta honra, né? De ver um mestre trabalhando da forma que ele trabalha e levar alunos para viajar é algo incrível, surpreendente. Mas esse sonho me marcou muito e foi para onde fui? Fui para Machu Picchu. Continuando a história, contei para meus alunos, alguns deles disseram, né? Ah, se você for, a gente vai na tua excursão. E foi assim, que incrível, Kathleen, porque na primeira viagem eu levei 33 pessoas para Machu Picchu. 33 pessoas. 33 alunos para Machu Picchu. E foi uma viagem que eu me surpreendi com o universo, porque foi uma viagem que eu não precisei vender. Foi uma viagem que as pessoas me procuravam para ir para Machu Picchu. Então foi algo surpreendente e tem uma mensagem aí, né? Tem uma mensagem: acredite nos seus sonhos. Acredite no teu potencial. Eu fui com muita gente, né? Nunca ninguém, eu brinco que eu nunca ninguém me falou que eu não poderia ir com tanta gente assim. Então eu acabei e fui e realizou. Obviamente depois a gente vai aprendendo com os processos, né? Vai aprendendo com o tempo, com os processos, com cada viagem. Mas a minha primeira viagem, então, foi em 2019. 2019. Esse sonho foi em 2017 que eu tive, que eu estava iniciando alunos. Em 2018 começou a venda, porque sim, né? A gente precisa começar um ano antes o trabalho. Isso é muito importante de trazer aqui. Não é do nada que você leva pessoas, né? É todo um Começou um ano antes planejamento. a venda, o planejamento, a estrutura do trabalho. E em 2019, então, teve a primeira viagem reikianos em Machu Picchu, chamava essa viagem. Chama ainda hoje, porque até hoje eu vou para Machu Picchu, já fui 4 vezes, e 2024 está aí de novo. A próxima viagem para Machu Picchu 2024 já está estruturada, já está sendo vendida. E essa viagem que eu faço para lá é exclusiva para pessoas que querem se tornar reikianos ou para reikianos, porque nossa viagem é sempre com um propósito. E é isso. Eu já participei de uma viagem em excursão com 5 pessoas, então é uma experiência sensacional. É claro que tem os seus perrengues a primeira vez que a gente vai, né? Porque a gente vai assim de primeira viagem, então vai todo, né, faceiro. E eu gostei muito dessa viagem que eu fiz, Fabi, porque foi uma viagem sagrada mesmo, né, para a Amazônia. E eu voltaria várias vezes, porque é uma experiência que tira a gente da zona de conforto. A viagem ela faz isso, porque a gente está indo num lugar novo, não conhece e, claro, se abre para as novas possibilidades, né? E me A conta, Amazônia é um sonho, viu? A Amazônia ainda é um sonho meu de ir para lá com uma turma, com uma galera. Inclusive, já está sendo planejada essa viagem para a Amazônia, essa imersão na Amazônia de mulheres. Olha que incrível. lindíssimo, foi lá que me motivou a trabalhar com mulheres e a olhar para as mulheres. Né? Porque lá na Que Amazônia legal. elas são bem unidas, né? Então cada lugar que a gente visita é uma cultura, e isso é muito interessante, essa individualidade. Exato, E você, como exato. líder de viagem, você disse que ser líder de viagem, então, ou seja, quem pensa em também fazer essa mesma execução, esse mesmo projeto, esse sonho de vida, é para todos? Bom, viajar é para todos, a gente sabe disso, viajar para todos, mas para ser líder de viagem você tem que ter muita disposição. Para você estar liderando uma viagem, para você estar liderando pessoas, você precisa de muita disposição, conhecimento a gente adquire, né, ao longo das viagens, mas você precisa estar disposta a olhar para cada pessoa como um ser único que ela é, né? E não para um grupo em si. Então você tem o cuidado com o grupo, mas você tem que ter muita disposição. E uma coisa que eu venho trabalhando, acho que nas 3 últimas viagens, é a história do coração compassivo. Porque viagem
a viagem em si, o planejamento, as questões internas da pessoa que decide viajar são muito grandes, Kathleen, né? A decisão de viajar não é fácil, É um né? ato de coragem? É um ato de coragem, é um ato de bravura, é um ato de se reinventar mesmo, né? Mulheres, principalmente mulheres que viajam sozinhas, estão viajando sem os filhos, estão viajando sem o marido. Muitas vezes, pela primeira vez, é sobre isso o meu trabalho, de levar mulheres que nunca saíram do país, por exemplo, a primeira vez, levar para fora. E para mim é muito gratificante, mas eu preciso ter um cuidado muito grande com essa mulher. É um trabalho de concierge, sim, também, mas é um trabalho espiritual muito forte com cada uma delas. Então, sim, viajar é para todos, mas liderar uma viagem precisa de muita disposição. Né? E também trabalho com isso, também trabalho ajudando mulheres a compreender o seu papel de líder e formar, sim, os seus grupos de viagem, porque eu acho que é sobre isso, é sobre a gente expandir o nosso trabalho, não é só viajar, mas incentivar outras mulheres a fazer esse trabalho, incentivar outras mulheres a viajar também, isso é importantíssimo, né? E é sobre Cada isso o vez meu tá trabalho mais mesmo. fácil, né, as formas de viajar. Antes era tipo algo, nossa, um pouco mais distante. Hoje tá mais próximo às viagens. Tá mais próximas viagens, mas ainda com muito cuidado, né, para a gente planejar, para dar tudo certinho, para ter os locais certinhos. Então, a gente não viaja sozinha, isso que é importante dizer. Não é simplesmente uma líder e as pessoas. A gente precisa de uma agência de viagens que faça isso para você, além de tudo, né? E hoje essa questão é extremamente delicada. Quantas pessoas perderam viagens, né? Principalmente na pandemia, pessoas que pagaram por suas viagens e perderam suas viagens. Então, esse assunto também é extremamente delicado. Sobre o quê? Sobre que agência vai fazer essa ponte entre esse líder e essas pessoas e fazer com que essa viagem aconteça. Então, há uma equipe por trás, não sou eu apenas Sim, que levo pessoas, né? A é minha primeira importante viagem eu isso. tive ajuda. Minha primeira viagem eu tive ajuda, além de tudo, eu tive ajuda de uma pessoa que estava comigo, que fez o trabalho comigo, que inclusive me incentivou e dizia: você consegue, isso foi muito importante para mim, numa primeira viagem internacional, a gente está falando, né? Mas a confiança numa agência de viagem é extremamente importante. E um dos desafios que eu tive maiores foi na pandemia, justamente na pandemia, Kathleen, porque eu tinha 18 pessoas com uma viagem paga para Machu Picchu, né? Que seria Machu Picchu 2020. Reikianos em Machu Picchu 2020. Eu tinha 18 pessoas com passagem paga, com tudo pago já praticamente, e em abril. E em março fechou tudo. Em março teve o lockdown. E um dos nossos maiores desafios, eu e a agência, né, a Char Viagens, vou falar o nome da agência aqui, foi honrar essa viagem em 2022. Então, esse foi um grande desafio nosso. Honrar todas as pessoas que já tinham pago, né? Algumas optaram por não viajar, mas foi questões pessoais, né, delas. E então a gente foi aí, honrou 11 pessoas que decidiram dizer: olha, Fabia, estamos com vocês, vamos aguardar o final da pandemia. E era muito incerto, né? Então eu sou muito feliz de dizer que 11 pessoas foram honradas com essa viagem, honramos o valor, honramos a categoria de hotel, honramos tudo. E as outras pessoas também foram honradas, ou que receberam dinheiro, ou que foram para Uhum. outras viagens. Então, nesse momento, foi crucial para mim dizer, eu acho não, eu tenho certeza que eu estou no caminho certo aí das viagens sagradas. E foi maravilhoso. Foi uma viagem aí depois da pandemia com gosto de vitória para mim, para as pessoas que viajaram, para a agência. Foi celebração só, foi incrível.
E qual que foi o maior desafio, além, né? Deve ter os perrengues também que acontecem nos bastidores, mas o desafio de viajar com propósito, de fazer essas viagens. Bom, o primeiro desafio que eu senti real de viagem com um propósito foi de lidar com pessoas extremamente diferentes. Esse foi o meu primeiro desafio, né? Você tem aquela frasezinha que diz, né? Quer conhecer uma pessoa, viaje com ela, e é real. Essa frase é extremamente Sim. real, né? Mas eu acho que o maior desafio foi compreender o número de pessoas com os quais era para mim mais confortável viajar. Então, lá na primeira viagem foram 33 pessoas e nunca ninguém disse assim: olha, não vá com muitas pessoas. Então, eu o fiz porque tinha demanda, enfim, e eu o fiz. Mas hoje Levou um baile? não, de maneira nenhuma. Eu acho que apenas tive que despendiar mais energia para manter um grupo coeso, para manter um grupo ativo, para manter um grupo participativo. Então, eu acho que despendiou muito mais energia. Eu tive que me desdobrar muito mais como líder. Esse foi o desafio. Todo mundo se divertiu, todo mundo amou, todo mundo celebrou, todo mundo sentiu, experimentou Machu Picchu, que foi uma experiência incrível. Para mim também, porque para mim era a primeira vez em Machu Picchu. Porém, o meu maior desafio foi entender que menos era mais. Entender que uma turma menor me despendiava muito menos energia, energia na qual eu podia me dedicar a um trabalho espiritual mais centrado, mais ou menos assim. Então, hoje nossas turmas são de até 12 pessoas, 13 no máximo. Essa é a nossa turma hoje, né? A gente prefere trabalhar assim hoje. Tanto eu quanto a agência de viagens, a gente prefere trabalhar assim hoje. Qual a dica que você dá para quem deseja começar a iniciar grupos de viagens? Eu tô nesse caminho também, viu? Você está nesse caminho que eu sei, e você vai ser uma líder brilhante, porque você gosta disso. Então, primeiro, gostar de viajar. Primeiro de tudo, a pessoa tem que gostar de viajar. Eu amo. Segundo, precisa ser líder. Não dá para criar uma liderança. Ah, eu vou ser líder de viagem. Do nada. Precisa ser líder. Principalmente na questão de viagem com propósito, Kathleen, precisa ter fundamentos espirituais, bases espirituais firmes e forjadas. Não dá. Não dá. Senão, qualquer coisa vai te afetar na viagem. Porque você também está viajando, entende? As Uhum. pessoas estão viajando, mas você também está viajando. Então, você não pode deixar se abalar por pequenas coisas, por um atraso, por alguém que está insatisfeito com o quarto. Existem muitos desafios. Mas quando você está centrado em bases firmes, em bases sólidas, num trabalho forte, as pessoas também compreenderem uma coisa importante, que elas não estão numa viagem turística, que elas estão numa viagem espiritual. Entende? Então, isso, como é que a gente faz isso? A gente faz isso preenchendo um formulário mesmo, fazendo com que elas preencham um formulário mesmo, fazendo com que elas compreendam que elas estão indo num grupo, né? Muitas pessoas que vão em grupo, às vezes viajam sozinhas, então em grupo a dinâmica é diferente. Tem as diretrizes, tem os horários, tem os combinados, tudo muito antes, tudo muito centrado antes. Mas, além do serviço de concierge, que é o quê? Você falar para a pessoa o que ela tem que levar na mala, pesquisar como é que vai estar o clima, dizer para ela o que ela tem que pôr na mala, o que ela tem que levar, quanto dinheiro ela tem que levar. Então, tudo isso é o antes, né?
Tudo isso é o antes. Então Então, são é um vários serviço de passos, né, concierge. até chegar à viagem, digamos. Exatamente. Como é que, no caso de Machu Picchu, como vai ser a aclimatação, deixar as pessoas tranquilas, né? Então, tem tudo um antes, né? E é aquilo que eu te falei. No mínimo, um ano antes da viagem, você precisa planejar. Mas a dica master que eu acho que eu preciso trazer para quem quer começar mesmo um trabalho de líder em viagem, né? A gente tem um nome hoje, a gente isso chama-se Traveler Healer, tá? Que é viajando Gostei, ou Trevor curando. Hiller. A viagem em si já é cura. Uma viagem em si já é cura. Uma viagem daqui para outra cidade, para outro estado já é cura, né? E se você fizer um bom trabalho, se você fizer um roteiro, se você trouxer, além do turístico, um trabalho baseado num terapêutico, num espiritual, eu acho que dá bom. Mas Uma experiência mesmo, né? Gerar uma o mais experiência. importante é começar aqui pelo Brasil mesmo. Começar viagens aqui pelo Brasil, fazer um retiro, fazer um encontro, entende? Aqui pelo Brasil. E aí você vai sentindo como que é expandir isso, né? Como que é a tua desenvoltura. Se você tiver um problema com mala no aeroporto, como é que você vai ter essa desenvoltura? Então, é muito importante que você tenha uma experiência nacional mesmo, né? Pode ser em outro estado, podem pegar avião, mas uma experiência nacional, pelo menos uma, duas ou três experiências nacionais, para você sair aí desbravando o mundo, porque o mundo é nosso, gente. A gente precisa viajar e a gente precisa levar, no nosso caso aqui, mulheres para viajar, né, Kathleen? Super. Eu me encantei pelo trabalho da Fabiana, né? E eu acho que é super necessário ter que ter mais pessoas desbravadoras fazendo Mas isso. Porque é uma experiência. Cada viagem que eu fiz, eu percebi que eu voltei outra Kathleen. E as próximas viagens que eu vou fazer, que inclusive eu estava contando hoje para a Fabi, né, as minhas loucuras. E perfeito. os nossos sonhos só a gente pode realizar, né? Não tem como os outros realizar os nossos sonhos. Então, a viagem eu considero assim como um ponto de partida de uma nova versão. A gente volta, a gente se renova, a gente encontra pessoas, conhece cultura. É uma delícia. O que você pôde aprender de mais precioso dentro dessas viagens, assim, que você tirou como um aprendizado pessoal e você aplica hoje? Dessas viagens todas, eu acabei de voltar da Europa agora. Semana passada eu estava na Europa, numa temporada incrível, só com mulheres trabalhando Sagrado Feminino. Nós fizemos Portugal e Espanha. Uau. E eu trouxe uma frase muito forte, cuja qual eu coloquei no Instagram, que diz o seguinte: viajei, gastei dinheiro e voltei mais rica. Nossa. Então é rica de conhecimento, rica de cultura, rica de experiências, rica de rica inclusive de orgulho pelo trabalho bem feito, né? Observando também as coisas que podem melhorar, mas é uma riqueza de irmandade feminina no qual a gente conseguiu com um grupo de mulheres extremamente diferentes, extremamente seletos, extremamente de mulheres muito de origens diferentes, de culturas diferentes e estarem todas elas, todas nós, vamos dizer assim, porque eu me incluo nisso, todas nós extremamente coesas, extremamente felizes com as experiências, com as histórias umas das outras, com choro, com alegria, com quando vai ter outra, sabe? Então eu acho que essa pergunta, quando vai ter outra? Qual, para onde a gente vai? É esse termômetro que a gente espera, esse termômetro que mostra que o seu trabalho foi bem feito. Obviamente, tem vários percalços, vários perrengues, várias histórias. Mas que quando chega nesse último dia,
da despedida, da vontade, já de saudade de casa, sim, né? E por que não? Você escutar das pessoas assim, foi a melhor viagem que eu já fiz. Meu, é um sinal de dever cumprido. Então, é uma riqueza, né, Kathleen? Porque às vezes até as pessoas disseram, nossa, que frase é essa? Eu disse, sim, porque riqueza é um sentimento, né? É um sentimento, é o que você sente dentro de você. Então, eu coloquei essa frase e eu vou levar para a vida essa frase agora. Então, eu vou repetir para você aqui. Eu viajei, gastei dinheiro e voltei mais rica, Vou né? começar a utilizar ela. Começa a utilizar porque faz muito sentido, faz extremo sentido, né? E as pessoas ficam realmente nas suas casas, sentadas, contando o seu dinheiro. E muitas pessoas que têm dinheiro, inclusive, não viajam. Quantas pessoas que você conhece hoje que têm muito dinheiro não viajam, Super. né? Então, viajar não é sobre ter dinheiro ou não. Viajar é sobre ter sonhos e poder realizá-los. Você ter a certeza que você pode realizar. E aí o universo se incumbe, né? Obviamente com a As tua ação, mas o universo sincronicidades se vão incumbe de acontecendo trazer para durante. você, né? As Para você sincronicidades, né, viajar. Fabi? As sincronicidades Como? durante a viagem vão acontecendo. Vão demais, demais. E eu digo, né? As pessoas querem viajar, as pessoas têm vontade de viajar, mas aquele grupo já está seleto, aquele grupo já está organizado no astral, aquelas mulheres, aquelas histórias já estão todas ali pré-estabelecidas antes mesmo delas viajarem, né? Então, É muito quando lindo a isso. gente viaja com propósito, é sobre isso. É Quando a muito gente bonito viaja isso, com né? propósito, é sobre isso. Não é uma viagem turística. E eu coloco, no formulário que eu peço para preencher, eu coloco. Você está ciente de que esta não é uma viagem turística, mas é uma viagem espiritual com propósito de desenvolvimento humano? E aí a pessoa assinala. Maravilhoso. Sim. E logicamente Riqueza, que vai ter a parte riqueza. turística. Logicamente vai ter a parte turística, logicamente vai ter a diversão, logicamente a gente vai comer nos melhores restaurantes, obviamente vai ter muita alegria também, né? Mas a gente quer que as pessoas entendam que elas estão indo realmente numa viagem espiritual. E Com me tudo conta, isso, a gente. Fabi, o que você se apaixonou pela Europa? Quais foram os pontos específicos que até você recomenda, né? Lugares ali que você não conhecia, ou que você sentiu uma conexão diferente? Bom, é a minha quarta vez na Europa. Essa vez que eu fui com a turma, Quarta? foi a primeira vez com a turma, porém foi minha quarta experiência na Europa. Portugal é imperdível, Portugal é lindo, Portugal é cheio de história, Portugal está de portas abertas, inclusive. Eu senti muita diferença. A última vez que eu fui foi em 2019 para lá. Eu fui sozinha em 2019 com mochila nas costas. Fiz um Delícia. mochilão por lá. Porém, eu senti extrema diferença na receptividade do povo português. E eu fui pesquisar sobre isso, fui perguntar nos hotéis sobre isso, o que estava acontecendo de diferente, por que estava tão receptivo, por que estava inclusive caloroso. Inclusive caloroso. E eles disseram o seguinte: 2023 foi o ano de porta de entrada para o turismo. Porque 2022 teve turismo, sim, mas estava tudo meio incerto ainda, né, Kathleen? E 2023 foi realmente uma confirmação de que estava tudo bem viajar. E foi uma porta de entrada. Então a gente foi extremamente bem recebido em Portugal. Fátima é imperdível, porque é uma energia da grande mãe. Então a gente tem que estar lá. Quem gosta da parte do sagrado feminino, de um entendimento de mulheres sagradas, É um lugar Fátima histórico, então. Fátima é um lugar histórico, mas é um lugar que não é só religioso. Fátima é um lugar extremamente místico. Pessoas que não têm nada a ver com a religião católica, elas vão até lá porque é um lugar de um misticismo muito forte, de uma energia sentida muito forte e da energia da mãe mesmo, uma energia
forte da grande mãe que aportou lá, que escolheu a cidade de Fátima para aportar. E aí tem toda a história, então, da Igreja Católica, que é interessantíssima, que é maravilhosa. E que eu convido a todas as pessoas, se puderem, pelo menos uma vez na vida, pisarem no solo de Fátima. É algo estrondoso, é algo que você não explica. Outro local que a gente teve lá nessa viagem foi Santiago de Compostela, e que é mágico. Santiago de Compostela também extremamente místico, que recebe pessoas do mundo inteiro, que você vê gaitas de fole pela rua, que você tem uma culinária incrível, mas que você tem uma energia dos peregrinos muito forte. Então, Santiago de Compostela nos marcou muito pela riqueza também do lugar. E a cidade do Porto, para mim, dessa vez foi uma grande surpresa. Eu já estive na cidade do Porto, em Portugal, de passagem, mas dessa vez a gente ficou 4 dias em Porto, a gente pôde passear, a gente pôde ir para os locais mais badalados, enfim. Então a cidade de Porto ficou no meu coração e é onde eu quero voltar e levar todas as Me mulheres para passear. leva Levarei, levarei, aonde? Ai, que levarei. delícia. E quais as viagens que estão no teu radar hoje, Fabi? Tenho algumas viagens no radar hoje. Para o ano que vem temos já Machu Picchu, no mês de julho, tá? Temos aí também rondando, obviamente, Portugal e Espanha eu vou repetir, né? Porque já tem mulheres pedindo muito por Portugal e Espanha, esse roteiro que a gente fez. Sagrado Feminino em Fátima e Sagrado Masculino em Santiago de Compostela. Inclusive, fizemos um trecho do caminho. Foi incrível, foi mágico, foi épico, sem palavras para descrever o que a gente viveu lá. Mas a França também está no radar. Então, desde o sul da França, com Maria Madalena, até Paris. Então, esse está no radar forte. Está no meu E radar. será a nossa viagem sagrada do ano que vem também. E eu sou Deve ser ousada, tá? lindíssimo. A gente já tem aí no radar para 2025, a gente tem Havaí, estudando Ho'oponopono no Havaí para 2025. Ai, arrepiei. Então, minha filha, estaremos com os povos Karu, nós estamos preparando tudo, inclusive facilitar para tirar o visto das pessoas que queiram fazer essa viagem. Então, Ho'oponopono no Havaí, direto da fonte. A gente vai estudar Ho'oponopono no Havaí, tá? E temos também Turquia e Capadócia e toda a parte da Turquia para 2025, tá? Mas, Capadócia? meu bem, Mas tá muito esses são os internacional radares da essa Fabi, Fabi. Ah, que a Fabi tá lá na frente já. Para quem quer fazer as viagens, a gente tem que estar na frente, não e tem esse jeito. planejamento para a França é em outubro? Em outubro. Esse planejamento da França, início de outubro, né? Porque a gente quer fazer Jardins de Monet também. E o Jardins de Monet fica aí até o final de outubro, fica aberto, né? Depois ele fecha, em novembro já não abre mais. Mas para a gente poder aproveitar tudo isso aí. Meu coração já se enche. Não é? A gente está com uma programação incrível para a França. Só mulheres, tá? Esse é só mulheres. Depois coloca no nosso grupo, inclusive, essas informações. Acho que é Com super certeza. válido e conta como que as pessoas que estão assistindo esse nosso encontro hoje ou que vão assistir depois, é, qual que é o convite, como que elas podem entrar em contato com a Fabi, a questão de parcelamento, enfim, essas questões assim que às vezes as pessoas ficam em dúvidas, né? Isso é ótimo. Fabi, quero viajar com você. Só entrar no meu Instagram, na DM, manda lá. Fabi, quero viajar com você, quero fazer uma viagem com você. Ou, Fabi, quero liderar uma viagem. Meu sonho é liderar uma viagem, me ajuda. Então, essas duas modalidades são os meus principais trabalhos hoje. Ou levar mulheres para viajar, ou ajudar você a liderar um trabalho com mulheres de viagem, que a gente começa aqui pelo Brasil e depois a gente já planeja uma viagem internacional.
Então, essas duas frentes são os meus trabalhos principais hoje, tá bom? Fabi, como que eu quero viajar, não tenho cartão de crédito? E nem precisa, gente. Como a gente planeja com mais ou menos Boleto. um ano de antecedência, como a gente planeja mais ou menos um ano de antecedência, a gente consegue fazer em 10 parcelas para vocês direto com a agência, tá? Então, praticamente, você viaja com a tua passagem paga, tá? Com a tua viagem paga. Você só Isso tem que se inclui preocupar em levar o hotel? dinheiro. Com tudo, com aéreo, com hotel, com guia, com tudo, tá? E com a parte espiritual também, que é importante. Então, a gente já tem um pacote para você, você pode pagar em 10 vezes, tá? No boleto direto com a gente, a agência, sem comprovação de renda, nós que somos aí MEI, né? Nós não temos muito como comprovar renda, somos aí empreendedoras, então a gente faz isso direto com a agência, tá? Para que você vá pagando tua viagem e que quando chegue lá a tua viagem, você já esteja aí com a viagem paga ou com simplesmente uma parcela aí para acertar. Então, esse é o grande diferencial da gente conseguir uma parceria boa com a agência. Vocês não precisam se comprometer com cartão de crédito. Importante, aqui para a América do Sul, então, para o Peru, hoje é nosso principal destino para a América do Sul é o Peru. O Peru, você precisa do RG com menos de 10 anos de expedição. Então tá fácil para cá. Fabi, quero viajar com você para a Europa. Quero viajar com você para a Turquia. Você vai precisar do passaporte. E esse é o grande diferencial nosso, porque nós fazemos esse serviço para você também. A gente preenche tudo, a gente preenche seu passaporte, a gente faz o pedido, a gente agenda para você na Polícia Federal mais próxima. Então, a gente tem esse diferencial de ajudar. Fabi, quero ir para o Ho'oponopono no Havaí. Para o Havaí, você vai precisar de visto. E a gente também ajuda você a tirar o teu visto. Inclusive, para a viagem do Havaí, a gente tem um seguro, tá? Caso o teu visto não saia por qualquer outro motivo, né? Porque a gente sabe que às vezes é negado, você ou escolhe uma outra viagem ou o seu dinheiro é devolvido. Então, a gente tem todo esse cuidado. Uau! Palmas, por favor. Sim, o negócio aqui é profissional, meu bem. E aí, Ai, para os Fabi, me outros leva, me destinos, a gente leva. só vem. Todas as vezes eu te chamo e você sabe disso. Você tá aí de prova, É verdade. né? Planejamento, né, Fabi? Mas a França realmente é um lugar que desperta. O Havaí é nossa, várias possibilidades incríveis. Então, Então, a França é 2024, o Havaí é 2025. Se organizar direitinho, você vai para os dois destinos, entende? incrível. Vamos conversar E é mais sobre. uma coisa incrível que eu gostaria de dizer para você e para vocês que estão assistindo, que às vezes acham, ai, mas viajar é caro. A gente fez uma conta muito simples, por exemplo, para o Peru, né? A gente sabe que no Peru é tudo em dólar mesmo, né? É um destino muito turístico, muito procurado, e não é um destino menos de 10 mil, certo? Porém, a gente fazendo uma conta rápida, a gente coloca a parcela dividida por 30 dias. E vocês precisam, eu fiz essa conta, e é uma conta incrível. Porque para viajar para o Peru comigo em 2024, você vai precisar de R$ 32 por dia. Uau! E Quando a olha gente só, faz essa conta, a gente começa a pensar, é extremamente possível, porque na verdade não é que é caro. Na verdade é que quando a gente viaja em mulheres, a gente entra num local chamado merecimento. Será que eu mereço uma viagem de 10 mil? É a nossa primeira pergunta. Será que esse 10 mil eu não poderia estar usando para alguma coisa na minha casa, com a minha família? Essa é a segunda pergunta. Mas quando a gente coloca esse dividido por 30 aí, essa parcela dividida por 30 e parece R$ 32 por dia, o olhar muda. Por quê? Será que 32 reais por dia não é do meu merecimento? é super. Para viver tudo
o que eu tenho para viver. Uma viagem incrível, uma viagem de irmandade, numa viagem onde eu vou me desenvolver espiritualmente. Então é sobre, né, amiga? E me conta, vai ter para a China também, vai ter para o Japão, porque aqui o nosso editor de vídeo, ele estuda as línguas, ele falou também sobre querer ir lá. Daí, né, Que é a interessante. possibilidade, hein, William? O William é muito interessante porque Japão eu vou o ano que vem, mas eu vou não vou com o grupo. Eu vou para o Japão ano que vem, já está programado para agosto do ano que vem, mas eu tenho um irmão lá e eu vou visitar meu irmão e vai eu e meu marido. Então, quem sabe aí para 2026 a gente já não esteja com uma excursão para o Japão, né, minha gente? Porque o mundo está aí para nós, né? É isso que eu acredito. Maravilhoso. Agradeço muito a tua participação. Você sempre será muito bem-vinda na minha vida, aqui no Lagoa TV. E com certeza que mais mulheres se inspirem nessa mulher aí fantástica que está desbravando, né, o Brasil, fora do Brasil, e que você continue nesse propósito lindo. Eu me inspiro muito em você. E eu vou viajar com Eu sei você disso. sim. Vou me planejar e vou viajar Vai. com você. E E quem quiser. além de viajar comigo, você vai ser líder de viagem, minha amada. Você vai viajar muito com muita mulher, vai levar muita mulher para viajar. E é sobre isso que eu acredito. Eu acredito na expansão, não só minha, mas de todas as mulheres em minha volta. E você sabe que meu amor por você é muito grande, não tenha dúvida nunca disso, viu? Ah, sua linda. Então a gente agradece. Ela agradece a presença da Fabi. E você que está assistindo, nos conte o que você achou desse nosso encontro. Fabi, um grande beijo e abraço. Namastê, minha querida. Eu te vejo, eu te honro. Te vejo, sua linda. E vamos com isso. E se você que está assistindo também deseja fazer parte e ser entrevistado por mim aqui, me envie uma mensagem lá no Instagram, no Kathleen Formaio, tá? Ou entra em contato com a TV Lagoa e já marca a sua entrevista porque a sua história é importante aqui no Vozes que Inspiram. E eu sei que tem muita gente maravilhosa por aí, especialistas, empreendedores e pessoas que inspiram. A Fabi é uma delas, ela é uma líder, ela é uma empreendedora e ela leva mulheres à outra pontinha do mundo. Então, se você, assim como eu amo viajar, entre em contato. Eu tenho certeza que os próximos programas também vai fazer sentido para você. Comenta o que você acha e, inclusive, traz sugestões de temas e assuntos também. Então, obrigada, Lagoa. Obrigada, CDN TV. E a gente se encontra.